escola. No estúdio, Ederson Graneto conversa com a pesquisadora Ana Pinhon, da Universidade Complutense de Madrid, sobre como a escola trata a imagem do índio. A professora Ana Pinhon acaba de lançar um livro sobre o assunto. É um livro que ela escreveu juntamente com o professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Esse livro aqui, vou mostrar ele, chama-se A Temática Indígena na Escola, Subsídios para os Professores, né? Então, Ana, eu queria começar perguntando para você, por que você se interessa por essa temática indígena? Pedro Paulo Funari, que é um professor da Unicamp, junto comigo, fizemos um livro direcionado aos professores de ensino fundamental e ensino médio para as escolas públicas brasileiras. Nós detectamos que existem certas lacunas nos conhecimentos assimilados pelos alunos. Mas você detectou isso nos alunos, e não nos professores. A sua pesquisa se deu com os alunos. Certo. Mas percebemos as lacunas nos dois. Tá legal. Inicialmente, nós pesquisamos os alunos, aplicamos um questionário, nós entendemos e selecionamos aspectos que reconstituiriam a história indígena. Explico. Para falar da história de um povo, ele tem que ter uma idade, uma época de existência, um local de ocupação, umas características de sua cultura material, certo? E nós tentamos averiguar se os alunos conheciam esses marcadores. Entendi. Que são os que permitem relatar uma história. Uma história. Se você vai falar a história do Brasil, você tem que dizer a partir de 1500, chegaram os portugueses, não é isso? Exatamente. E aí, o que você descobriu? Nós descobrimos o seguinte, que os alunos têm sérios problemas para manejar o conceito de profundidade temporal. Eles entendem que o Brasil surgiu em 1500. Surgiu, nada em 1500. E que os índios também chegaram em 1500. Entendi. A maior parte dos alunos, não só os que estão iniciando o ensino uma constatação interessante. Não é verdade? É verdade, bastante interessante. E aí, onde é que você identificou o problema no professor? Veja, no professor nós identificamos o problema na medida em que analisamos o seu currículo universitário. Ou seja, a ausência de uma disciplina, de uma matéria dentro das universidades que seja específica sobre a pré-história brasileira. A pré-história brasileira. Isso, mas pré-história brasileira é a história indígena. Bom, então, e como é que você resolve? Você fez essa pesquisa com alunos e professores, você descobriu que falta nos professores essa pré-história brasileira, né? Essa pré-história na sua formação universitária. Na formação universitária. E o que você recomenda aqui no livro? Você dá umas dicas, você fala sobre a pré-história, é isso? Sim, exatamente. Nós dividimos o livro, ele está dividido em 6 capítulos, mas em 2 metodologias diferentes, 2 partes metodológicas diferentes. A primeira, nós reunimos informações que entendemos que são fundamentais que os professores tenham. Entendi. Para que possam ensinar. Você não pode ensinar alguma coisa que você não sabe. Então, essa primeira parte, nós recolhemos essas informações e deixamos registradas essas informações. Na segunda parte, nós expomos as ausências e as carências dos alunos. Entendi. Então, uma vez que o professor usa o livro, ele tem como atacar essa carência do aluno. Se o aluno, por exemplo, nós perguntamos, onde viviam os índios quando chegaram os portugueses? Eles disseram, na costa. Viviam na costa brasileira. E perguntamos, e hoje onde vive? No Amazonas. Ou seja, só há índios no Brasil. Na floresta. Não, acho que na cabeça é isso, né? A ideia é essa. Em princípio, falar de dizer, uma criança tem essa ideia vai ser superada. Não vai. Ela permanece. Ela permanece. E ela está até no professor, porque ele não recebe uma informação contrária a essa. Eu vou dar um dado. Dar um dado que vários institutos de pesquisas, inclusive internacionais, fizeram aqui sobre o Brasil. É a questão de que livros as pessoas possuem, as famílias brasileiras possuem em suas casas. E
o livro de maior presença é o livro didático. 75% das famílias brasileiras, os únicos livros que possuem livros são livros didáticos. Das crianças. Das crianças. Ela não recebe outra informação cientificamente essa informação é importantíssima, válida, né? Claro, É importantíssima. que lhe permita questionar e superar uma imagem que era infantil. Tá. E que mais? Que outra distorção que você encontrou nas crianças? Na pesquisa, nós pedimos às crianças que dissessem nomes de tribos indígenas. Nomes não só de tribos, porque às vezes os povos podem estar divididos em várias tribos, não é correto? Uma mesma nação dividida em várias tribos. Pedimos que nos dissessem nomes de etnias, de grupos indígenas. E as crianças de 3, e as crianças não sabiam dizer. Nomes de 3 etnias indígenas? Não sabiam dizer. Não sabiam dizer. Mas é que você fez essa pesquisa com criança de que faixa etária? Todas as faixas? Não, nós fizemos a pesquisa essencialmente com crianças que iniciavam o que é chamado agora em nível fundamental e os que estavam saindo do nível fundamental, entrando no ensino médio. Sim. Então é aquele conhecimento que você tem de primeira e o conhecimento com o qual você sai da escola. Depois de 6 anos estudando e depois de 6 anos tendo a matéria de história no teu currículo. Com a mesma dificuldade. Assistindo, depois você sai com a mesma lacuna de informação. Tem alguma forma específica de tratar o assunto? Você acha que tem alguma maneira de tratar o assunto? Você acha que não? Que ele deve ser tratado na aula de história, tem que ter uma cadeira específica para isso, ou não? Veja bem, a sua pergunta é muito interessante, porque, por um lado, se houvesse uma cadeira específica, estaríamos isolando a história indígena da história brasileira. Uhum. E é essa perspectiva que nós tentamos tirar da mente das pessoas. Os indígenas pertencem à sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem que reconhecer que brasileiro, há muitas formas de ser brasileiro, e o indígena é brasileiro. E na aula de História do Brasil, essa aula tem que começar contando a história dos índios que viviam aqui. Dos povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Mas com a perspectiva de história, que significa a perspectiva temporal. E a ausência de datas, porque nós fizemos não só esse estudo empírico da informação assimilada, mas também da informação transmitida. E essa informação transmitida se faz essencialmente, como eu falei, pelo livro didático. E que é também o subsídio principal do professor. Porque na carência de uma disciplina que lhe forme, o que ele usa é o material que está disponível e que foi, inclusive, aprovado e selecionado pelo Ministério através do PNLD. Entendi. Então, ele escolhe um livro didático. Esse livro didático diz 2 páginas sobre os indígenas e depois começa a história da colonização. É um desequilíbrio muito grande. Se nós considerarmos que os indígenas chegaram aqui há 50 mil anos atrás. Eu estudei isso no primário. Uhum. Por que isso sumiu do livro didático? Por que isso sumiu da escola? Você foi atrás dessa informação, não? Sim, fomos, e além de que por períodos. Uhum. Quando nós temos um verdadeiro mercado editorial didático aqui no Brasil, é a partir do século XX. E início do século XX, o indígena está dentro dessa história do Brasil. Por exemplo, Osório Duque Estrada, que é, aliás, autor do hino nacional brasileiro, ele, no seu livro, ele recolhe material indígena, nomes de tribos indígenas, nomes de personagens indígenas, e esse livro foi editado em 1911. Nessa época, o indígena era parte da nação, porque era também um elemento étnico que dava uma característica e uma identidade ao Brasil como país. E nós precisávamos, naquela época, disso. De uma afirmação como povo. Uma afirmação como povo, como nação. Entendi. E ter um elemento que nos diferenciasse de outros elementos. Tanto é assim que na Semana de Arte Moderna,
né? Temos o movimento antropofágico. Isso aqui, exatamente. E é a época que surge, por exemplo, a questão do patrimônio, se fala pela primeira vez em patrimônio indígena. Exatamente. E aí, ao longo do século XX, essa história do índio foi saindo dos livros, é isso? Sim, por períodos. Na época Vargas, ele não saiu, ele se diluiu, ele se fundiu com a etnia negra e a etnia branca. Então surgiu aquele mito muito conhecido e nos livros didáticos seria representado por Hélio Viana, por exemplo, também, porque manteve isso até os anos 54. Você lê um livro e dizia assim: o povo brasileiro é a mistura harmônica do negro com o índio, com o branco. Isso. E você diz, puxa, que harmonia. Um era escravizado, entendeu? Era coisificado, era vendido, era apanhado. O outro estava sendo exterminado, entendeu? E está surgindo o brasileiro. Sim. E aí, a partir da década de 50, mudou? Mudou. Houve outra vez um resgate da imagem do indígena. Tá. E na década de 70, o indígena não era um tema de história, era um tema de segurança nacional. E a partir da década de 70 que ele sumiu, então? Ele sumiu nos livros didáticos, na década de 70 ele some. E até hoje ele não foi recuperado? Hoje em dia ele foi recuperado dentro de um movimento ideológico estendido, que é o conceito de politicamente correto. Sim. Então, quase que por obrigação, os livros têm que falar da etnia indígena. Entendi. Só que, desculpe, que ao falar da etnia indígena, eles não o fazem resgatando essa história indígena, fazem exibindo dados isolados, que é o que gera essa deficiência de assimilação no aluno. Então está aqui a dica, né? Temática indígena na escola. Obrigado, Ana Pinhon, pela sua presença aqui. Prazer meu. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.